Bom, então, bem-vindos aqui ao convite à física do Marcelo Martinelli, que montou aqui um circo. Incrível estrutura, um circo quadro, e vai fazer uma apresentação de praticamente um monte de demonstrações aqui. Ele vai falar sobre laser, que, enfim, é uma coisa que qualquer um pode comprar hoje na Amazon, uma coisa que faz efeitos como esse aqui. Isso aqui você compra por $15 e o Marcelo vai fazer algumas demonstrações que não tem preço aqui, tá bom? Então, Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Ao convite, é um prazer estar de volta aqui depois de 3 anos. E, obviamente, vou referenciar a minha apresentação de 2009, está no site, deem uma olhadinha. Vou falar também da apresentação do Luiz e de vários outros sobre as vantagens da coerência e para que serve um laser. Senhores, há 50 anos atrás, 50 anos e 6 meses, utilizando um laser, foi feita a geração de segundo harmônico. Em 2012, a gente comemora 50 anos da holografia. É uma fortuita coincidência, só ia dizer fortuita, de você ter essas celebrações coincidindo. Mas há uma causa para isso, há uma causa para esses eventos caírem tão próximos um do outro. Porque foi em 2010 que nós comemoramos o cinquentenário do laser. Por que o laser é importante para esses temas? Vamos dar um passo para trás e ver lá a história da luz. Galileu, por exemplo, ele trabalhava muito com óptica. Ele aplicou justamente a óptica geométrica para construir instrumentos voltados para as aplicações que ele tinha. Ele adaptou lunetas e telescópios para observação celeste. Ele realizou propostas preliminares de velocidade da luz. Vejam meu seminário de 3 anos atrás. E ele aplicou justamente esses instrumentos ópticos para observar o céu. O Sidérius Núncius, o mensageiro das estrelas, em que ele fala justamente da existência de 4 planetas orbitando ao redor de Iovis, ao redor de Júpiter. Ele observou fases em Vênus. Ele conseguiu ver Vênus, ver que era um planeta, e conseguiu ver fases em Vênus. Ele conseguiu fazer uma descrição da Lua, descrição da superfície, identificar montanhas, crateras, estimar alturas de montanhas, a partir do conhecimento que ele tinha da Lua. Então ele aplicou isso e lançou aqui justamente esse livro em latim, financiado justamente por... aqui foi financiado pela casa, justamente por um príncipe da casa Medici, e tanto que ele chama esses planetas de planetas medicianos, obviamente pagando de volta o grant que ele tinha recebido para realizar a pesquisa. Mais ou menos contemporâneo, um pouco tempo depois, quer dizer, vocês veem aqui a data de Galileu, morreu em 1642. Um pouco posterior a ele, 30 anos depois, tem a René Descartes, que trabalhava justamente, entre outras coisas, no seu Discours de la Méthode, ele aplica leiam o título aqui, parece livro de autoajuda, Discurso do Método para bem conduzir a sua razão. E ele aplica isso a vários sistemas. Por exemplo, ele mostra que o coração é responsável pelo aquecimento do sangue, ele mostra a existência de Deus, e ele mostra que a propagação de partículas de luz, quando entram no meio, sofrem um desvio, sofrem a refração, justamente no capítulo da dioptríca. Bom, vocês podem ver todas as hipóteses que ele aplicou, esse método fantástico, ou não podem ser comprovadas, ou revelaram-se infundadas. Mas ele trata justamente dessa dioptria. Você tem aí uma divisão entre catoptria e dioptria. Catoptria era a ótica do processo de reflexão. Dioptria era a ótica do processo de refração, processo da transmissão da luz em outros meios. Mas a coisa começa a mudar de figura quando chega, por exemplo, Huygens, no seu Tratado da Luz, em que ele fala de como que a ideia da luz como onda pode explicar reflexão e refração. E como é que ele explica o fenômeno de refração dupla num cristal chamado cristal de Slane, em que ele discute justamente essa birefringência.
Senhores, recomendo fortemente que vocês vão lá na internet e procurem esses livros. Esses livros aqui, por exemplo, estão disponíveis na Biblioteca Nacional de France. Então você pode ir na base gálica e baixar o livro do Huygens. Você pode baixar o Discours de la Méthode. Você pode pegar esses livros e ler como é que eles escreviam, como é que eles viam o problema então, como eles viam o problema à época. Note que você aqui já não tem mais mecenas financiando. O mecenas é o rei. O rei é o Estado. É o Estado que passa a financiar a pesquisa. É o Estado que vai determinar justamente a realização de pesquisa científica, vai trabalhar para a realização dessas primeiras fundações de pesquisa, essas primeiras fundações de estudo, essas associações de sábios, como a Royal Society de Londres ou a Académie de Sciences na França. Qual era a ideia de Huygens? Quem aqui já fez o curso de Física 4, Física 3, quem já leu Moisés, vai lembrar que a ideia dele era: você tem uma fonte, ela produz uma onda esférica. Como é que essa onda esférica continua se propagando? Bom, cada pontinho da onda esférica pode ser tratado como uma fonte secundária, que vai gerar outras ondas esféricas, produzindo aqui um envelope. A tangente dessas ondas esféricas vai dar origem à nova frente de onda. E aí, passinho em passinho, construindo a frente de onda. Aí você fica perguntando: bom, mas isso aqui você pode pensar essa fonte produzindo uma onda esférica que se propaga. Ok, você pode pensar assim, mas o que acontece se você coloca um obstáculo, se você coloca uma barreira? Bom, Huygens não se lançou tanto assim nesse ponto por dificuldade de calcular o que acontece quando você coloca um anteparo aqui, quando você coloca um bloqueador no meio do caminho. Mas, para uma onda infinita, ele trata aqui justamente, você tem no livro aquelas figuras clássicas de livro-texto de refração e reflexão da luz. Bom, falamos em ótica, quem é que a gente pode falar? Newton. Vocês estão cansados de ver figuras assim? Newton, esse aqui é um cartunista, um quadrinista francês, Gottlieb, que transformou o Newton em um dos personagens prediletos dele, sempre sendo atingido por maçãs de diversos tamanhos. Mas depois do Principia, ele resumiu o tratado de reflexão, refração, inflexões e cores. Essa foto linda aqui do Science Photo Library, você tem aqui um espectro projetado sobre o volume do livro de ótica de Newton. E aqui ele discute justamente esse processo de reflexão e refração. A primeira coisa que você nota é que daqui para cá ele mudou a língua. Ele passou a escrever em inglês. Passando a escrever aqui esses processos ópticos, ele faz várias exposições, ele coloca efeitos de interferência, como os anéis de Newton, com figuras de interferência passando numa interface. Então ele pega e descreve problemas envolvendo a luz. Ele escreve especialmente essa questão da decomposição da luz em cores. A coisa começa a tomar um formalismo mais matemático justamente quando Thomas Young, agora em 1804, vamos lá ver, você tem quase um século depois, quase um século, porque eu já vinha estudando isso desde o final do século XVIII. Mas Thomas Young era um polímata, ele era médico, ele trabalhou com o processo de decifrar a pedra de Rosetta, ele decifrou parte dos hieróglifos junto com o Champollion. Havia uma discussão sobre quem é que fez isso antes, qual é a fração de trabalho de cada um. Ele era membro da Royal Society de Londres, então vocês podem baixar aqui a Bakerian Lecture. É um seminário que é ministrado anualmente, com um prêmio em dinheiro para quem é escolhido a ministrar esse seminário. Ele ministrou 3 lectures dessa, discutindo justamente leis de interferência da luz. Você tem aqui mais que a primeira demonstração da interferência da luz, mas a primeira vez que você pega e usa a interferência da luz para calcular a ideia de um comprimento de onda.
Qual que é a ideia aqui? Você tem duas fontes A e B, pontuais, muito pequenas, ou se quiserem, duas fendas, das quais saem ondas cilíndricas. Você está vendo essas ondas de cima. Então você tem essas ondas que se propagam aqui e as ondas que se propagam aqui. Esses pontos aqui, mais escuros, correspondem justamente a picos de interferência construtiva. Então, se você olhar aqui, você vai ter regiões escuras correspondendo à interferência construtiva. E como é que ele fez isso lá em 1803, relatando esses experimentos em 1804? Ele fez um pedacinho num obstáculo, numa janela, cobriu com um pedaço de papel espesso e fez um furinho com uma agulha pequena. Ele colocou aqui uma lente para refletir a luz do sol, projetar isso no anteparo. E aí ele colocou esse feixe de luz e colocou um cartão na frente desse feixe de luz. Então imagina você pegar isso aqui e botar um cartão aqui no meio, de forma a pegar e passar metade da onda de um lado, metade da onda do outro. Macroscopicamente é fazer isso aqui, tá ok? Você tem a luz, passar parte por aqui e parte por aqui. Ele analisou justamente o que acontece com a luz depois que ele se propaga por esse anteparo. Claro, o anteparo era grande, então ele sobrava um pouquinho de luz à esquerda, um pouquinho de luz à direita. Ele conseguiu verificar, nesse caso, o espalhamento de luz na horizontal. Ele viu essas figuras de interferência. O que ele viu era alguma coisa mais ou menos assim. A luz passava por as duas fendas, por essas duas fendas, ou pelos dois lados desse pedaço de cartão. Você tinha a luz incidindo aqui, e aí ele se propagava para um anteparo distante. O resultado é algo assim. Você tem a luz que passa aqui. Só ver as... Você tem aqui a luz que passa por uma fenda. Tá vendo? Aquele feixe de luz que eu tenho incidindo, ele pegou e abriu, formou aquela mancha. Tenho uma fenda só. Lembra daquela figura de Huygens? Um buraquinho vai produzir uma frente de onda esférica que se propaga. Young ainda não fez a integral para saber qual é a distribuição de intensidade, para saber isso aqui, que é o que a gente chama de um seno cardinal. É um seno de x sobre x ao quadrado. Seno de x sobre x é o seno cardinal, isso aqui é um seno de x, é um seno cardinal ao quadrado. Então você tem aqui um pico de intensidade e duas manchas laterais. Então uma fenda só vai produzir essa figura aqui. E se eu coloco duas fendas? Os físicos que já fizeram isso no laboratório já conhecem, os não físicos vão ver aqui uma figura de interferência. Tem regiões em que tem interferência construtiva e destrutiva. Aí vai ficar mais fácil. Vou passar para um outro laser. Verde. E sei que eu tenho aqui interferência construtiva e nesse buraquinho interferência destrutiva. Quando é que tem interferência construtiva? Qual é a ideia de Young? A luz é uma onda que se propaga. Essa onda, ela tem picos e vales que se sucedem com uma periodicidade espacial. Se a diferença de caminho daqui para cá e daqui para cá for um múltiplo inteiro desse período, eu saí, estou combinando duas ondas que chegaram aqui com a mesma fase, mas no caminho, uma delas ganha uma fase de 2π. Qual é o resultado da soma? É igual ao que eu tinha antes. Se você somar 2π no argumento de um seno, você volta de volta para a mesma condição. A região escura é uma região que tem uma diferença de fase aqui de π, ou múltiplos ímpares de π. Então eu tenho isso, atraso π, e agora somo isto com isso. O resultado é nulo. Bom,
Você pode brincar aqui, e ao invés de usar uma fenda dupla, Young não fez isso. Conseguir uma fenda dupla já estava difícil. Uma fenda tripla, o que vai acontecer? Estão vendo aqui? Vocês continuam tendo seus picos com a mesma periodicidade, mas eles ficaram mais estreitos. No meio tem um piquinho com 2 buracos. Ok, a interferência construtiva é quando a diferença daqui para cá é de π ou múltiplo de 2π ou múltiplos de 2π. Mesma coisa vale para cá, considerando que os feixes aqui estão se propagando para uma distância muito longa, comparada com a abertura. Isso aqui não está em escala. Se eu coloco 4 fendas, mais uma vez, os picos continuam na mesma posição e passam a ter mais picos no meio. É isso aqui. Bom, posso pegar e colocar quantas fendas eu quiser, ok? E vou construindo com isso uma rede de difração, somando fendas. Note que quanto mais fendas eu coloco, mais estreito ficam esses picos. Essas são as diferentes ordens de difração. Eu posso pegar uma rede como essa aqui, iluminar, e o que vocês vão ver essa que é a ordem central. Vocês estão vendo aí múltiplas ordens de difração. 2 picos à esquerda, 2 picos à direita, tem um outro aqui projetado na parede, esse que é o meu pico central. Então vocês estão vendo aqui, ok? Pelo menos 2 ordens para lá e 2 para cá. Acho que dada a configuração dessa rede, vocês conseguem ver até uma terceira ordem aqui desse lado. Ok? É que essa rede aqui, ela tem um período mais estreito. Quanto mais estreito for essa distância aqui, maior vai ter que ser o ângulo para você ganhar essa diferença de 2π. Estão convencidos que a luz é onda? Ok, então você pega e monta a sua rede de difração e pouco tempo depois de Huygens, uns 15 anos depois, o jovem Augustin Fresnel trabalhava com ótica. Ele desenvolveu respostas práticas para problemas como esse aqui, uma lente de Fresnel, como aquelas lá que vocês conhecem, por exemplo, em lentes e refletores de Fresnel, como aquelas lá que você tem em automóveis, ou como aquelas lá que vocês têm em retroprojetores, em que ele pega e direciona os raios por seções, por setores, produzindo aqui um feixe colimado. Mas ao invés de utilizar uma lente grande, espessa e pesada, ele corta isso em prismas circulares, fazendo uma lente que, ok, a imagem não é perfeita, mas você não está querendo uma imagem daqui do bulbo, você está querendo projetar a luz de um farol mar adentro, de forma leve, colocando isso para girar, para indicar que lá naquele ponto tem um rochedo. Então ele resolveu problemas como esse. Ele fez também um memoário, tipo uma tese, sobre a difração da luz. Sabendo os trabalhos de Young, ele aplicou isso e aplicou um tratamento matemático rigoroso em cima, combinando as ideias de Huygens. Então ele usa isso para mostrar efeitos como, por exemplo, aquela mancha de Poisson. Quando você pega e ilumina um objeto extenso, você tem na sombra dele uma região que aparece luz dentro da sombra, que foi justamente o desafio proposto por um membro da banca, o Arago, que fez a conta e falou: olha, pelas suas contas eu tenho na sombra, eu tenho um ponto luminoso, isso é absurdo. Desculpe, o contrário. Poisson fez o problema matemático e falou: tem uma mancha aqui que não deveria ter. Arago foi fazer o experimento e viu que tinha uma mancha luminosa mesmo dentro da região de sombra. Essa demonstração eu não tenho aqui, mas a gente pode fazer depois, no final, localmente com um laser. Tá? Usando uma ponta de machado, vocês vão ver essa mancha numa região de sombra. Mas aqui você passa a ter um tratamento matemático
para descrever a difração da luz. E explicar coisas, por exemplo, como aquela figura de difração que vocês viram aqui, tá? Esse máximo central com manchinhas do lado. Bom, a luz então é uma onda, mas é uma onda de quê? Foi preciso esperar Maxwell para pegar e discutir, primeiro, uma grande unificação de tudo que se sabia sobre eletricidade e magnetismo antes dele. Todos os trabalhos de Faraday, todos os trabalhos de Lenz, todos os trabalhos de Coulomb, ele pega e produz aqui um Physical Lines of Force, discutindo justamente essa unificação, introduzindo um termo que faltava nas equações para a consistência delas. O que é que ele notou? Só botar um bloqueador aqui. Ele notou que ele poderia ter uma teoria dinâmica do campo eletromagnético, mostrando que o campo eletromagnético fornece uma equação de onda. Você olha as equações, você tem uma onda que se propaga. Fazendo as contas, pegando permissividade e permeabilidade do vácuo, ele chegou num resultado que dá uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo aproximadamente. Bom, veja o seminário de 3 anos atrás para ver justamente qual é a velocidade da luz. Surpresa! Tá? A luz se propaga com a mesma velocidade que essas ondas eletromagnéticas. Não há motivo nenhum para que a luz não seja uma onda eletromagnética. Ela tem um caráter transversal como uma onda eletromagnética. Então a luz se comporta, para todos os efeitos, como uma onda eletromagnética, como as ondas hertzianas, como as ondas de rádio. Então você tem aí uma grande fusão da óptica com a eletrodinâmica. Pouco tempo depois você tem aqui justamente sobre a teoria dos raios de luz de Gustav Kirchhoff. Infelizmente aqui, além de estar em alemão, não é de acesso público, então só deu para pegar essa transparência, essa folha de rosto. Mas Kirchhoff brinca justamente com as equações, brinca com as equações de Maxwell, obtém a equação de onda e ele mostra justamente que as integrais de Huygens e Fresnel correspondem à aplicação da integral da aplicação da teoria ondulatória das ondas eletromagnéticas num formalismo integral, em que você pega aqui e descreve justamente essa propagação da onda, tem um anteparo, e aí a intensidade da luz, o campo aqui, vai depender da integral do campo em toda a superfície. Note que essa equação de onda implica numa questão de continuidade do campo. Você passa a ter o campo aqui dependendo da história do campo atrás. Demonstra isso matematicamente, tem uma bela demonstração no livro do Borden-Wolf, Principles of Optics. Vale a pena olhar lá, é uma demonstração matemática belíssima que eu não vou colocar aqui para não matá-los a essa hora da noite. Mas o ponto importante é esse. A luz, lá na frente, vai depender da história passada, da informação, da amplitude e da fase do campo. E note que, um ponto importante também, essa frente de onda que Huygens escrevia está associada com a direção de propagação. A direção de propagação é a perpendicular à frente de onda, à frente de fase. Essa fase constante aqui, toda essa região em que você tem a mesma fase, ela define um plano, a perpendicular a esse plano é a direção de propagação. Bom, vamos falar um pouquinho então das ondas. Onda que é onda, interfere. Você pode ter duas ondas propagando, uma esquerda, outra direita, elas se encontram, elas dão um pico e continuam seu caminho como se não tivessem interferido uma com a outra. Se o meio que a suporta é linear, se a resposta do seu sistema é linear. Você vai ter uma onda propagando numa direção, uma onda propagando na outra, K vai estar associado com essa direção de propagação. Então você pode ter aqui uma onda plana, por exemplo, D, a amplitude, pode ter uma dependência com a posição também. Então você tem o campo dado pela parte real desse termo harmônico, esse termo oscilatório. Outro fenômeno interessante que a gente tem, por exemplo, é o batimento.
é uma interferência. Se você tem duas ondas que têm frequências um pouco diferentes, ou velocidades de propagação um pouco diferentes, comprimentos de onda um pouco diferentes, elas vão interferir ora construtivamente, ora destrutivamente. Esse batimento é uma forma, por exemplo, de você pegar e comparar uma onda com a outra e saber qual é a diferença de frequência entre elas. É difícil você medir alguma coisa que está oscilando em centenas de vezes por segundo. Mas se você tem uma onda de referência, você pode pegar e contar essa onda aqui oscilando rapidamente e outra oscilando rapidamente, mas um pouquinho fora, contar quanto tempo você leva para ter essa pulsação e saber qual é a diferença de frequência entre uma e outra. Alguém já viu um afinador de piano trabalhando? Ele usa isso aqui. Ele tem um diapasão, que é a sua referência e frequência. E ele ajusta o piano com o diapasão. Quando as duas ondas estão sem batimento, quando ele elimina o batimento dessas duas ondas, ok, ele ajustou uma corda do piano e as demais ele vai ajustar justamente pelos harmônicos. Mas isso aí é só para falar um pouco de onda. Nosso objetivo hoje é comemorar os 50 anos da holografia. Vamos então pensar um pouco sobre imagem. Você tem aqui a luz como onda, você tem a questão de como você usa essa informação da onda para fazer holografia. Uma foto é uma imagem 2D. Você faz um mapa da intensidade que se propaga na direção da sua caixa, da sua câmera obscura, ou se você põe uma lente, uma câmera obscura com uma sensibilidade maior, você chama isso de máquina fotográfica, você projeta isso num plano. Ok? Então, o mapa 2D da intensidade do objeto, da energia constante no objeto, da amplitude de oscilação ao quadrado. Note que você jogou fora a informação de fase. Agora eu vou precisar de câmera para a gente ver justamente a ideia de como é que funciona uma holografia. Se no caso de construir uma informação de intensidade, eu quero recuperar a informação completa de uma onda, amplitude e fase. Ok? Então o que é que a gente tem aqui? Que sistema vai ter? Por exemplo, você pega aqui um objeto, usa uma lente para coletar a imagem, propaga aqui e obtém a imagem invertida. Obtém o clone da Dolly. Vamos lá, se dá para ver aqui. Se vocês olharem, talvez vocês já tenham visto isso aqui. Estão vendo essa bolinha? Conseguem vê-la? Ok, essa bolinha não está lá, tá? Essa bolinha está aqui dentro. Esse espelho parabólico é exatamente o papel daquela lente. Então você tem aqui dois espelhos parabólicos que produzem essa imagem fantasma aqui do seu objeto. Essa é a ideia do holograma. Você não precisa do objeto, você precisa da informação de fase do objeto. Deu. Então você não precisa da Dolly. Dolly vai aqui produzir um padrão de intensidade e fase que se propaga entre as duas lentes. Se ao invés de você pegar e colocar Dolly, você coloca aqui uma chapa em que você gravou essa informação, você pode iluminar essa chapa e reconstituir a imagem. Note que você não está mais fazendo um registro da imagem, você está fazendo um registro da amplitude e da fase num plano qualquer de propagação. Quando você ilumina, você reconstrói essa amplitude e fase e tudo se propaga como se o seu objeto estivesse aqui. É essa a ideia da holografia. Então, como é que você faz um holograma? Bom, você pega um feixe, pega um segundo feixe e no meio você vai ter interferência. Então, vou pegar dois feixes aqui, utilizando um interferômetro de
Michelson-Morley. Pego um feixe, somo com outro feixe, e o resultado está aqui. Esses dois feixes não estão perfeitamente colineares, eles têm um ângulo entre eles. Está vendo? Um está aqui e o outro está um pouquinho deslocado. Esse ângulo entre eles produz esse padrão de interferência. Ora, isso lembra alguma coisa? Se eu pego e registro essa intensidade, eu tenho aqui uma combinação de amplitude e fase das duas ondas. Eu tenho algo que é uma rede de difração, que tem a informação dos dois campos. Se eu pego aqui e coloco alguma coisa no meio, olha como é que ficam essas linhas. Por exemplo, uma lâmina de vidro. Elas estavam retinhas, né? Estão deformadas. A informação que eu tenho aqui é sobre a deformação da frente de onda induzida pela lâmina de vidro que eu coloquei aqui. O perfil de intensidade não mudou, mas o que mudou foi a informação de fase. E é isso que eu estou vendo aqui nessas linhas que estão meio borradas. Posso escolher uma região bem ruim do vidro e ver toda essa informação gravada lá. Se eu coloco um filme fotográfico, eu gravo essa informação. E o que é que vai acontecer? Eu faço esse registro, tenho aqui uma intensidade que corresponde à soma dos dois campos e gero um padrão de interferência. No plano, vou ter um mapa 2D da intensidade. Essa intensidade tem vários termos. Um termo que é a intensidade de cada campo. Um termo que envolve as amplitudes de cada campo, com esse termo de fase aqui. Fase da onda 1 menos fase da onda 2. E tenho aqui um termo que é o conjugado do outro. O holograma, basicamente, consiste em eu pegar e tirar o feixe e agora ilumino aqui, aquele meu padrão, com um feixe de referência, parecido com o feixe inicial que eu tenho usado. Lembre-se o que acontece lá com a minha rede de difração? Quando eu ilumino com a rede de difração aqui, ou quando eu ilumino minha rede de difração com laser, tem uma onda que segue em frente. Note que aqui eu tenho uma fase φ1. E essa fase φ1 que está escrita aqui me dá a informação da direção na qual essa onda se propaga. Lembre-se, esse perfil de fase me dá a direção de propagação. E vou ter aqui do outro lado, aquele outro termo que aparecia o φ2 lá na frente, quando ele multiplicar com esse termo aqui, vai me resultar na onda que tinha incidido aqui e junto com essa gravado o padrão de interferência. É isso aqui o seu holograma. Eu tenho informação desta onda saindo aqui. Com certo fator de ganho, vai depender da intensidade, mas sempre fio de amplitude e fase. Claro, sobrou ainda um termo. Justamente esse que é o ponto importante. O holograma não é colinear, então você vai ter um termo saindo para cá e outro termo saindo para cá. Mas que daqui para cá eu tenho esse fator de fase que vai aparecendo aqui progressivamente. Então isso aqui é a minha ordem 0, uma ordem 1 e uma ordem menos 1. Funciona como uma rede de difração. Na realidade, aquela rede de difração que eu mostrei para vocês, tão bonitinha, ela é bonitinha, ela tem 600 linhas por milímetro, porque você grava isso com um holograma. Você usa interferência para fazer uma rede dessa. Você não vai lá e cava. Aquela lá era uma folha de metal com buracos. Isso aqui, ele é feito, essa rede de difração aqui é feita holograficamente. Esta aqui. Por isso que você tem esse padrão de interferência tão bonito saindo. Senhores, essa ideia do holograma é uma ideia simples e isso deu somente o prêmio Nobel ao Dennis Gabor em 1971. Por que ele ganhou o Nobel? Bom, ele não fez o primeiro holograma óptico. O holograma para ele era uma forma de obter uma resolução melhor em microscopia eletrônica. Então ele tinha um objeto, ele produzia aqui um padrão de difração desse objeto iluminado. Esse padrão de difração era do objeto, mais a luz que passava pelas bordas do objeto. Essa
esse padrão de difração, depois, ele colocava aqui e iluminava agora com luz. Note o que é que ele usa como luz. Ele usa um bulbo e um pinhole, um furinho, para pegar, iluminar esse padrão de difração e aqui obter a imagem do objeto que ele tinha gerado antes. Então, em duas etapas, o objeto produz o padrão de difração e esse padrão de difração, oticamente, ele reproduz o objeto. Ele pega esse objeto, Huygens, Young e Fresnel, produz esse padrão de difração e, oticamente, ele recupera isso aqui. Tem algumas manchas, mas há uma boa fidelidade com o inicial. Note que ele usa uma fonte aqui, que é uma fonte chamada térmica. Vocês vão ver o que é uma fonte térmica. E não se teve sucesso em fazer isso com ótica. Acho que ninguém tentou fazer isso com ótica. Ninguém em sã consciência. Por quê? Você vai precisar de uma luz coerente. O problema que ele tinha lá era que aquela fonte dele, para conseguir uma boa imagem, tinha um compromisso. Ele podia aumentar o furo e ter mais intensidade, mas quando ele tinha mais intensidade, a imagem saía borrada. Então tem que trabalhar com furo pequeno. Porém, em 61, usando o laser Leitpat e Upatnieks, físico letão, quer dizer, letão radicado nos Estados Unidos, fez os seus estudos nos Estados Unidos, eles fizeram o seguinte: pegaram um laser, pegaram parte aqui e iluminaram o objeto, o laser deve ser descoberto no ano anterior, obtiveram aqui o plano de interferência, quando iluminaram, eles obtiveram uma imagem do objeto reconstruído. Isso aqui está nas notas do prêmio nas notas da palestra Nobel dada por Dennis Gabor. Então, essa é a ideia do holograma. É assim que o holograma funciona. Na prática, a gente pode ver um holograma ao vivo e a cores. Aqui. Renato, meu cameraman. E aluno em pós-graduação nas horas vagas. Eu tenho aqui um feixe laser. Então vamos apagar aqui. E estou iluminando aqui uma placa. Vai trazer mais para trás. Ok. Acho que você vai achar um pouquinho. Ah, sim, está faltando uma coisa. Estou com muita luz. Então tenho que jogar um pouco de luz fora. Traz mais para perto. Abaixa ele. Ok, senhores, vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo o cavalo através da lente de aumento? Tá ok? É um tabuleiro de xadrez, uma torre, e do lado da torre tem um cavalo, um pouco mais aqui eu vou mover a câmera, tá? Não vou mover o objeto, a placa na realidade. Tá vendo aqui o cavalo? Ele está atrás de uma lente de aumento. Conseguem vê-lo? A base do tabuleiro. E aqui vocês veem ainda um peão e uma rainha. Não, um rei, desculpe. Isso aqui é um holograma. Ok? A informação está aqui gravada. Porém, vamos ver se eu consigo iluminar aqui. Vocês têm aqui é simplesmente um conjunto de linhas, é uma rede de difração modificada. Depois podem dar uma olhadinha mais de perto. Mas é isto aqui, um holograma. Você iluminou esse objeto com luz laser e utilizou o espalhamento para gravar essa informação. Depois, querendo ter algumas demonstrações de hologramas que você consegue ver sob a luz. Bom, essa é uma das efemérides desse ano. A outra é a ótica não linear.
Nas equações de Maxwell, você tem as resolvidas para o vácuo, e quando entra a luz interagindo com a matéria, você pode tratar a matéria em primeira aproximação como um sistema massa-mola, um oscilador harmônico forçado, amortecido, que você joga o campo, vai induzir uma oscilação dos elétrons, e toda essa resposta do campo vai estar aqui na polarização induzida pela luz incidente, pelo campo elétrico incidente. Então você joga o feixe, você vai ter aqui a resposta do meio, que se sobrepõe ao campo elétrico, e aí você trata isso como um vetor deslocamento. Muito bem em primeira aproximação, mas se o campo é intenso, você tem um termo de primeira ordem, um termo de segunda ordem com o campo, um termo de terceira ordem com o campo e assim por diante. Você tem uma série de Taylor para descrever a resposta do seu meio se ele não responde mais como um oscilador harmônico. Se a amplitude de oscilação é muito grande. Se você joga aqui um campo elétrico e uma polarização, você tem uma resposta linear, esse aqui é o teu campo óptico, teu campo E, e isso aqui é a polarização que vai se somar ao campo óptico para te dar o vetor de deslocamento. E é ele que vai descrever a onda que se propaga no seu meio. Mas se a resposta não for linear, se tiver uma assimetria na resposta, com essa assimetria na resposta, o que acontece? Você tem um achatamento aqui desse pico, comparado com o outro lado. Você tem uma distorção na sua onda. São lembrados de análise de Fourier? Essa distorção na onda corresponde à sua onda fundamental, mais uma onda com o dobro da frequência, mais um termo DC representando deslocamento. Vocês já viram geração de segundo harmônico? Bom, senhores, isso aí você tem toda vez que o seu sistema não tem uma resposta linear. A coisa mais simples de você não ter uma resposta linear é, por exemplo, ter uma resposta assimétrica, como esse gerador de funções, com um diodinho. Então, senhores, você levou o microfone, né? Pode deixar o uso de lapela. Vou colocar aqui esse gerador de funções. Está um pouco de vibração aqui, deixa eu segurar. Estão ouvindo? Tá ok? Eu estou ligando esse gerador diretamente sem o diodo. Quem tem ouvido? Presta atenção no que vai acontecer quando eu coloco o diodo junto. Não tem uma leve diferença no som? Além da microfonia. Note que tem um tom agudo que acompanha. Já o Mais microfonia ou menos? Não, ainda não. A microfonia é no final. Então vocês estão ouvindo aqui o tom. Comparem a diferença entre isso aqui. Tá vendo? É grave. E aqui sobra um agudo junto. Se eu lembrar do batimento, colocar uma outra onda aguda junta aqui. Estão ouvindo uma pulsação? Houve uma pulsação no sinal? Essa pulsação é o batimento. Note que esse aqui está em 220 Hz, esse aqui está em 435 Hz. Eu estou medindo essa frequência, esse tom extra. É alguma coisa perto de 2 vezes esse aqui. Se eu coloco esse cara aqui exatamente na frequência, some. Está ouvindo? Uma pulsaçãozinha no sinal? Assim que ficamos surdos. Vocês viram que eu gerei segundo harmônico facilmente, usando o componente tão besta quanto um diodo.
por que é que a gente consegue fazer isso eletricamente? E só em 61 que Franken, Weinreich, Hill e Peters conseguiram fazer a geração de segundo harmônico. Pegaram um cristal de quartzo, que é um cristal não centrosimétrico, jogaram o laser de rubi e obtiveram aqui, tá vendo a ponta da seta? Eles juram que tem um ponto pequeno em que é o segundo harmônico desse cara aqui. Tá ok? Vocês estão convencidos que isso aqui é a geração de segundo harmônico? Tá bom, mas isso aqui é a geração de segundo harmônico. Esse laser aqui, verde, intenso, bonitinho, se vocês olharem esse perfil, é um belo perfil gaussiano. Estão vendo como é uma bolinha bonitinha? Compara com esse laser de diodo. Achatado, né? Um laser meio intenso, mas meio feioso. Isso aqui é uma cavidade laser. Eu tenho um diodo que bombeia um laser e dentro da cavidade do laser eu tenho um cristal de dobramento. Como eu tenho a cavidade, o modo de saída dele, o perfil espacial, é essa coisa bonita que vocês veem. Então eu gero o fundamental e dobro a frequência. Claro que, de 61 para cá, desenvolvemos achamos melhores cristais para fazer geração de segundo harmônico. O quartzo justamente não é bom para fazer geração de segundo harmônico, que é muito bom, porque ele é ótimo para manipular polarização. Então a gente vai usar um laboratório todo, sem ficar se preocupando que vai sair um feixe sujo acompanhando. Professor? Sim. Ele gerou ultravioleta ali? Ele gerou um ultravioleta. Como ele viu? Hã? Como ele viu o ponto? Não, lá é uma chave fotográfica. Tá. Mas o detalhe justamente é, você tem que acreditar que aqui tem um ponto, tá? Pega depois a referência, mas eu juro que tem um ponto aqui. Esse processo, quanticamente, você entrar com feixe com a frequência ômega, e você usa 2 fótons em ômega para gerar um fóton em 2 ômega. Como diria Juventus Gil, o contrário também pode acontecer. Você entra com ultravioleta e faz a conversão paramétrica descendente. Só que é o seguinte, você entra aqui com 2 feixes, ômega 1 e ômega 2, podem ser o mesmo, e sai aqui com feixe, desculpe, isso aqui é a soma de frequência, ao contrário. É o inverso. Você mata um fóton de energia maior e cria 2 fótons com energia mais baixa, que não tem necessariamente a mesma frequência. Isso aqui é uma imagem da fluorescência saindo de um cristal bombardeado com feixe laser ultravioleta. Então você tem aqui o verde, então você tem esse cone de fótons ligado a esse cone de fótons, esse cone no vermelho ligado com esse cone no violeta, esse cone no violeta associado com esse cone no vermelho. A frequência de um sobe, a frequência do outro desce. Conservação de energia. A direção de propagação é conservação do momento do fóton, conservação da corrente de onda, aquele vetor K, que aparece para as equações de Maxwell. Um outro exemplo da ótica linear é a automodulação de fase. Você pode fazer isso simplesmente aqui. Estão vendo aquele ponto? Ok, botei aqui uma lente. Ficou grande, né? Se eu pego essa minha lente divergente e coloco na frente, o que é que acontece? Estão vendo que aqui tem um ponto com certo tamanho, e quando eu coloco ela antes, ela focalizou, né? É esse caso aqui de baixo. Tenho aqui o feixe, ele pega, o feixe está convergindo para esse ponto, ela diverge, ele vai convergir para um ponto mais à frente, e aqui o tamanho reduz. Se eu avanço ela para o outro lado, ela vem no meu ponto, ficou maior, né? Dá para ver? Aumenta pouco. Você vê, apesar de uma lente divergente com uma focal menor. Vocês não estão convencidos? Alguém tem uma régua? Tá vendo aqui? O tamanho dela?
comparem com o objeto lá atrás, tá? E sem ela. Tá? Agora temos uma escala de comparação, é o símbolo universal do detetor. Tem alguém que tem alguns que preferem quadradinho. Então a divergente, aqui ela vai pegar esse feixe que está divergindo e vai divergir ainda mais. E se no lugar disso eu coloco essa laminazinha de vidro, formando uma cubeta na qual eu tenho cristal líquido com corante. Vejam só. Mudou alguma coisa? Vou me aproximar aqui da cintura. Aumentou, né? Aumentou? Tá bom, então eu ainda estou longe da cintura. Mudou alguma coisa? Eu modulei a face dele. Então tem aqui a onda incidente. Só que o meio ele tem uma resposta não linear, aquele termo Q3, que é proporcional, uma resposta que é proporcional à intensidade. Quando eu aproximo aqui do foco, eu tenho um aumento da intensidade e o centro do meio passa a propagar a luz mais rapidamente, tem uma queda do índice de refração. Com isso, eu tenho uma distorção da frente de onda, o mesmo efeito da lente divergente. Isso vai me levar a esses anéis. Eu ainda estou longe. Está vendo que vai piorando, piorando e agora? Festa, né? Eu distorço violentamente a minha onda até chegar do outro lado e pronto, voltei. Está vendo luz? Focalizou. É aquela condição aqui. E aqui me afasto. Note que a resposta depende fortemente da intensidade, depende fortemente de quão próximo da cintura eu estou do feixe. A luz é uma onda como as ondas de rádio, então. Na eletrônica, a gente está habituado a trabalhar com a geração de ondas, gerar ondas de rádio, aplicar isso em telecomunicações desde o começo do século XX. Você teve a válvula de iodo, a válvula de triodo, e você pegou e utilizou isso para produzir toda a eletrônica que seguiu depois. Por que é que demorou um século para fazer interferência, para produzir holograma, para fazer geração de segundo harmônico, desde Maxwell? O motivo é que a luz emitida pelos átomos é um componente aleatório. Os átomos não se enxergam, eles não se comunicam. Então aqui é uma ampola de neônio. Você tem luz dos átomos em todas as direções, cada um emitindo uma frente de onda esférica com uma fase diferente, aleatória. Você precisa fazer os átomos operarem juntos. Como é que você faz os átomos operarem juntos? Bom, os átomos são um meio de ganho. Se você pega e junta, essa ideia da eletrônica você empresta. Se você pega ganho e põe realimentação, o que acontece? Raul, agora sim. Eu tenho ganho, ponho realimentação. Estão vendo? Está vendo que eu estou mudando o comprimento de onda? Isso aqui é feedback. Isso aqui é microfonia. Isso aqui é ganho. E eu tenho uma atenuação do alto-falante para o microfone. Quando a atenuação é menor do ganho, ele entra em oscilação, na frequência que você tem ressonância dessa malha. Você faz uma cavidade, você tem as ressonâncias da cavidade que vão te dar a realimentação e levar o seu sistema à oscilação. Isso aqui é uma imagem do laboratório Castres-Brauxel. Já vi esse laser na mesa do Claude, que é um laser igual a esse, só que aberto. Você vê aqui a fluorescência, mas o laser mesmo está aqui. Isso aqui é emissão incoerente para os lados. É a luz perdida. Isso aqui é emissão coerente, direcional, com grande intensidade. Então foi o laser que permitiu experimentos de alta resolução em ótica linear com a coerência. Por exemplo, a holografia. Direcionalidade e potência concentrada permitem você avançar além do limite linear. Por exemplo, você pega lasers pulsados, focaliza numa nuvem de gás e você produz um campo elétrico tão intenso que você arranca o elétron do átomo, puxa e joga ele de volta. Você produz harmônicos se estendendo até o raio-x. E note
Não é simplesmente processo incoerente. Esse processo é uma geração de harmônicos. É você pegar a frequência fundamental e multiplicar 35, 40 vezes. E sair alcançando o raio-x com um sinal coerente. Outra coisa que você pode fazer é essa manipulação de luz fóton a fóton. Sumir com 2 fótons para aparecer 1, sumir com um fóton para aparecer 2, produzir fótons gêmeos. Isso aí é o domínio da óptica quântica. Manipular luz levou a telecomunicações e armazenamento de dados. Tecnologia de informação com óptica. Manipular a luz mais e mais nos dá fotônica. Senhores, queria agradecer a todos, agradecer também a Sara Isabel e ao Antônio Figueiredo, que forneceram as amostras de cristal líquido, ao Diogo Soga e ao professor Miquia, que forneceram os hologramas para a gente. Muito obrigado.